Boa noite, a paz do Senhor Jesus, irmão, irmã, que está ouvindo esse áudio. Deus abençoe muito a sua vida, que seja uma vida de muita paz, alegria, saúde, misericórdia de Deus, a presença do Senhor, que você viva a sua verdadeira essência em Deus, repreendendo todo mal, toda ansiedade, toda depressão, toda inveja da sua vida, toda seta do inimigo, toda feitiçaria, tudo isso seja quebrado na sua vida e que você viva uma vida plena em nome de Jesus, amém? Vamos dar continuidade à nossa leitura. Hoje é João, capítulo 6. Pense no capítulo grande, meu Deus. A gente lê aqui com cuidado, né? Então, vamos lá, né? João capítulo 6 diz assim: Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Quando eu li isso, eu lembrei que quando eu fui na caravana para Israel, a gente foi para a cidade de Tiberíades. É uma cidade muito linda, muitos peixitos, muitos peixinhos, né, lá. Eu tenho boas recordações de lá. Então, quando eu li, me veio assim uma sensação boa, uma lembrança boa. E você que ainda não foi para Israel, né, tem vontade de ir, ora ao Senhor, né? Apresente ao Senhor, que Deus ele vai dando as coordenadas, orientando direitinho o que você tem que fazer para chegar lá, né? Deus vai provendo também. Então, versículo 2: E grande multidão seguia, porque viu os sinais que operavam sobre os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: De onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Disse Jesus: Mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Sentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Aqui, esse número é só dos homens, entre as mulheres e as crianças, né? Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E, quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram os que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tomou a retirar-se ele só para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Estava já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhes disse: Sou eu, não temas. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos, contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes.
Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para realizarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que os vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão no deserto. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre esse pão. Jesus lhe disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que de tudo quanto me deu nada perca, mas que ressuscite no último dia. E a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: Não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E serão todos ensinados por Deus, assim que todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, verá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem me comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Dura este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes isto escandaliza-vos. Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse não são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bom sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. Ele dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos ficaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo?
Isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque ele a havia de entregar, sendo um dos 12. Amém? Então essa foi a leitura de hoje, né? Falando um pouquinho, né? Sobre o milagre de Jesus, né? Sobre Jesus ser o pão da vida. Leitura edificante, né? Então que Deus vai abençoar a sua vida. Vai abençoar a sua leitura, seu devocional. Se por acaso tiver alguma dúvida ou comentário, fique à vontade, né? Essa foi a leitura de hoje e até a próxima. Em nome de Jesus.